Então a gente vai falar agora, né, sobre histórico, a introdução ao ceramento remoto, né, conceitos históricos e aplicações. Deixa eu só me assegurar que vocês estão ainda aqui comigo, já que tá todo mundo em silêncio aí. Tá tudo certinho? Vocês estão vendo tudo direitinho aí? Tem alguma dúvida? Tá bom. Então aqui a gente já conversou, né, na parte introdutória ali, a questão de uso de dados remotos, né, utilizar dados distantes. É, especificamente, o sensoriamento remoto é uma forma de estudar a Terra a partir de instrumentos tais como câmeras e outros sensores que conseguem coletar a informação em si. Deixo aqui uma, uma observação pertinente. Não sei como, ainda não consegui reproduzir isso aqui na minha apresentação, mas vocês conseguem ver isso na internet facilmente. É a evolução, né, da quantidade de satélites. Isso aqui é a nossa órbita e ou tantos de satélites coletando informações, muitos deles já desativados, mas ainda em plataforma. E o ar-condicionado está acabando com a minha garganta. E muitos ainda, né, em órbita, uns em operação, outros não, mas a gente tem um grande lixo espacial, né, com satélites aí desativados ou simplesmente que não funcionaram ou entraram em órbita, mas muitos deles aí sem estar em conflito. Então essa aqui é a imagem, né, do nosso planetinha e os satélites em órbita. Lembrando em consideração, meninos, isso é muito importante ressaltar que a nossa Terra ela é representada de forma esférica, mas e para facilitar, né, os estudos e tudo mais, ela é um elipsoide, ela parece um pouco o formato de um cookie. E esses estudos é que fundamentaram, né, a criação de GPS, telefone, internet, 3G e tudo mais, né, o conhecimento do formato do nosso planeta, consequentemente todos esses satélites em órbita sendo calculados de acordo com o seu conhecimento de informação. Então uns ficam estacionados, a Terra fica girando, esses mais distantes aqui, eles ficam parados e outros ficam tendo uma rotação, né, dentro, né, uma rotação em cima, como fosse a Lua, acompanhando aqui como se fosse a Lua, né, rotacionando aqui, a Terra fica rotacionando um eixo, uns ficam rotacionando, outros ficam simplesmente parados e capturando informação de acordo com a rotação da Terra. Então, então a gente pode estudar diversas coisas na Terra, como habitat, qualidade de água, vegetação, geologia, tipo de solo, eh, apresentação de novas espécies ou ressurgimento, enfim, várias coisas. Como, por exemplo, a inserção do GPS para monitoramento de animais está diretamente aí a coleta de dados de forma remota, né? Apesar do GPS estar inserido lá, mas as informações muitas vezes podem ser transmitidas por imagem de satélite ou via rádio, e aí você pode eh, monitorar, né, diferentes espécies num determinado habitat. Então, sobre sistemas de sensores, né, falando rapidamente, os sistemas de sensores são equipamentos que estão a bordo de satélites ou de outros equipamentos que podem estar, né, a gente pode estar tendo obtenção dessas informações de forma remota. O objetivo é simplesmente captar e registrar a energia eletromagnética ou a informação que está sendo refletida, né, do objeto da superfície. Assim a gente pode, de fato, quando a gente está captando energia eletromagnética refletida, a gente pode captar também cores dos objetos, é, que comumente a gente pode observar a olho nu. Então a gente pode dizer que nossos olhos é um sensor natural, né, de captação. Ele vem a captar o que está sendo refletido na superfície. Então agora vocês podem estar
simplesmente captando a informação do que está sendo refletido na tela do celular ou do computador. Então, muito fazendo aí a operação do que os sensores artificiais que a gente cria, né, para captar informações do alvo. E qual é o sensor? E por que os olhos são sensor natural, professor? Porque no caso, a gente pode ir a tela do celular como um sensor ativo, né? Ele está emitindo ali a sua energia, né? A sua radiação, a sua energia, né? Com a sua onda, seu comprimento de onda, e os nossos olhos ele está captando o que está sendo refletido. Então, as telas de celular são sensores ativos. A gente vai falar isso posteriormente em aulas de forma mais detalhada. Só que muitas das vezes a gente capta de forma passiva. Como seria isso, professor? Você está olhando para a parede da sua casa agora, ou para o chão, ou para o teto, e você está vendo uma cor. Essa cor ela é captada dentro de um espectro de comprimento de onda, que a gente também vai falar sobre assinatura espectral posteriormente. É, e ela tá sendo captada porque existe uma luz incidente nela. No caso aqui do meu quarto, que tá a luz que está incidindo para clarear e vocês me verem, está sendo a janela aberta, né, a luz do sol, que eu acho que nem tem sol hoje, que eu não tenho olhado nem para o céu hoje está com nublado. Mas a luz do sol o sol, né, é, um, é o principal fornecedor de energia, né, que faz com que natural, que faz com que a gente consiga, né, ter a captação natural do que está sendo refletido na superfície. E um exemplo disso é quando a gente está à noite, né, sem iluminação, sem a luz do sol, né, e nem a lua, fica aquela escuridão total. E então nosso sensor está ativo, nossos olhos ele está ativo, ele está captando, só que não existe nada sendo refletido, não há nenhuma luz sendo refletida, nem de forma natural, que é o sol, nem de forma artificial, com flash, uma luz, seja o que for. Um exemplo aqui, nessa figura, a gente consegue ilustrar. Então, a fonte de energia natural é o Sol. A gente está aqui utilizando muitas vezes de forma artificial, seja a lâmpada, seja a própria luz da tela do computador, do celular, do smartphone, seja lá como vocês estão assistindo a aula. Então, essa energia incidente vem, né, atravessa, né, o topo do nosso planeta, vem para a superfície da Terra e ela é refletida. É refletida por nuvens também e tudo mais. E aí a gente tem sensores acoplados, seja lá naquele exemplo lá que eu mostrei da mulher, né, com sensor, seja em satélite, seja num drone, seja enfim. Ele é captado, né, esse sensor que está, no caso aqui do satélite, em órbita, e ele passa essa informação, né, para uma estação receptora, e isso faz com que a gente consiga sentar num local, como esse exemplo aqui clássico, a gente não está, né, essa é a imagem do ícones, na resolução de 1 metro, a gente consegue identificar e classificar regiões que a gente nunca teve antes, né? Por exemplo, aqui a gente pode determinar a área urbana, a área do litoral, a área provavelmente aqui, de uma várzea, não acredito que seja mangue, área de vegetação natural, enfim, ter uma descrição do local sem necessariamente estar lá. E as imagens, né, obtidas por sensores remotos, elas vão ter diferentes resoluções. Resolução espacial, são essas 4 resoluções, né, as conhecidas que a gente consegue detalhar e com elas determinar o que de fato a gente precisa ter para desenvolver o nosso estudo, o nosso trabalho. Nós temos aí a resolução espacial, a resolução temporal e a resolução radiométrica. Deixa eu só. E a gente descrevendo elas, né, a resolução espacial é a resolução que indica o tamanho menor do objeto que é possível representar na imagem. A resolução espectral é a resolução espectral
dos sensores indica a quantidade de regiões do espectro eletromagnético nas quais o sensor é capaz de gerar uma imagem a nível de cinza. A resolução temporal se refere ao intervalo de tempo e dias e horas que o sistema demora da óptica a passar a imagem, né, consecutiva na região da Terra. E a resolução radiométrica, o número de bits utilizado para armazenamento do número digitais define a resolução radiométrica, ou seja, o número de bits, o número de informação, né, em cada pixel que está determinando essa região. Em miúdos, né, deixando de forma mais mastigada, o que é a resolução espacial? É o detalhamento do que a gente pode observar por imagem de satélite, ou por imagem de drone, ou qualquer sensor. Então, imagina lá, você tem você vai comprar um smartphone, e aí o smartphone vai dizer assim, ele tem não sei quantos pixels. Então, o tamanho, quanto mais pixels tiver uma imagem, maior essa resolução espacial, menor o tamanho do pixel. Então, por exemplo, a gente tem imagens gratuitas, né? Uma imagem dos Estados Unidos, do satélite do conjunto Landsat e da União Europeia do Sentinel. O Sentinel ele vai ter um pixel 10 por 10, então ele vai dar informação de 100 metros quadrados, enquanto o Landsat 8, que também é imagem gratuita, vai lhe dar uma imagem, uma resolução de 900 metros quadrados. Então, com certeza, eu vou ter um melhor detalhamento. Se eu quiser uma coisa mais detalhada, eu vou utilizar uma resolução espacial dessa. É, a espectral é justamente a questão do espectro, né? A gente consegue, não sei se vocês já ouviram falar na questão do RGB, né? O azul, verde, vermelho, infravermelho próximo. Então, quando você olha o espectro do comprimento de onda de luz, o espectro de comprimento de onda, você quanto mais fracionar, maior o detalhamento do que você quer analisar. Por exemplo, a gente que é da área da biologia, quando a gente quer determinar, a gente quer caracterizar a vegetação, a gente utiliza muito o espectro do infravermelho. Então, o que a gente observa na vegetação é o que é refletido para o nosso sensor natural, que são os olhos. A gente observa muitas vezes tonalidade de verde diferente, mas muitas vezes, de uma espécie para outra, a tonalidade de verde é igual. Só que quando a gente passa para o espectro do infravermelho próximo, vermelho médio, entre outros, e a gente fraciona isso que está sendo refletido em outras bandas, a gente consegue fazer a assinatura espectral, dizer exatamente quanto ela está refletindo, consequentemente, classificando isso. Quando a gente pega uma imagem feita aquela eu mostrei anteriormente, você consegue simplesmente destacar tudo aquilo que você quer identificar. Né? Por exemplo, eu quero classificar IP amarelo. Então a gente consegue aí tirar a assinatura espectral, o comportamento espectral do IP amarelo, e quando a gente consegue aí, utilizando uma equação simples, simplesmente pedindo para destacar esses pontos, então imagina uma floresta densa, você consegue aí de fato achar as pigmentações ou as regiões que vai estar a caracterização do IP. A resolução temporal é o tempo, vocês viram lá que o planeta, né, os satélites que estão girando, é o tempo que o satélite demora a passar aqui novamente. Quando a gente tem a coleção Landsat, né, dos Estados Unidos, o Landsat demora 16 dias. Então ele pode passar aqui hoje, se ele passar hoje também, a sul está nublado. Então a gente não vai ter informação da superfície. Esse é um dos problemas do espectro remoto por imagem de satélite. Ele passou hoje, opa, está com nuvem, eu não vou ter informação da superfície. Eu só vou ter uma nova foto, um novo registro aéreo, né, orbital por satélite, daqui a 16 dias. O Sentinel não, ele demora 10 dias. 10 dias a 20 dias. Agora, ele demora 10 a 20 dias. Já sai mais pra frente. Agora, eu juro que tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo que isso deu um bug. Mas, basicamente é isso. A resolução temporal é o tempo que o satélite demora a passar novamente. Nunca esqueci um negócio desse. E a resolução radiométrica de uma imagem é o número de bits, né? A quantidade de informação que vai ter
né, nessa imagem. A variação de bits vai ser de 0 a 255, de 0 a 255 normalmente, né, esse número de informação em cada pixel. Então, aqui a gente tem um satélite, aplicações, a gente tem diversas, né, aplicações. A gente vai tentar aqui trabalhar mais as aplicações na biologia, com a questão de reserva ambiental, a gente utilizando GPS, sistema terremoto e meteorologia, a gente consegue fazer, através de processamento de SIG, determinar o quê? Determinar várias coisas, determinar zonas de degradação, de regiões com a saúde das mesmas, estimar é, até evapotranspiração, enfim, várias coisas. Vantagem, né, de utilizar isso, né? Maior rapidez na aquisição de dados, maior abundância de informações, trabalhos com mais confortáveis, trabalho em Excel, pode ter informação, né, dados 3D quando você usa estereoscopia. É, com certeza vai ter informações bem mais amplas e diversificadas do que a de contato de olho a olho nu, né, o presencial. Enfim, a gente também, dentro do funcionamento remoto, a gente tem a fotogrametria, né, que é, basicamente, né, é a descrição de medidas por fotografia, que é muito utilizada aí com câmeras, né, acopladas em aviões e outras. Hoje a gente tem drones e vantes, quando a gente utiliza aí para fazer as mesmas. Ainda a caracterização de imagens de satélite. Essa daqui é a composição em tons de cinza. As imagens sempre vêm em tons de cinza, só que elas vêm dentro dos seus dentro dos seus espectros. Então aqui a gente tem não espectro do visível, a gente enxerga basicamente dentro desses três espectros, é o do azul, do verde e do vermelho. Então tudo que a gente está vendo está respondendo dentro desses três espectros aí, que são o RGB. Então, a combinação do RGB, né, de imagem em tons de cinza no RGB, é basicamente a combinação do que a gente pode estar tendo aí no visível. A gente pode identificar a área de sólido suspenso na água, enfim, várias coisas, só com RGB. Então, para facilitar a interpretação visual dos dados do sistema remoto, são associadas cores em tons de cinza, criando-se formas de imagem satélite colorida. Ela é resultante da combinação de três cores básicas, basicamente, azul, verde e vermelho, associada por meio de recursos computacionais às imagens individuais obtidas de diferentes comprimentos de ondas ou faixas espectrais. Este é o mecanismo de visão dos seres humanos, ou seja, a gente utiliza o azul, o verde e o vermelho para identificar para a gente ver naturalmente as coisas que é refletido na superfície. Então, esse espectro de onda, né, do azul, do verde e do vermelho. Ah, professor, mas eu gostaria de destacar a vegetação, apesar de que aqui está verde, mas às vezes pode ser que o verde aí seja, sei lá, um estádio de futebol com grama sintética, por exemplo, ele vai ter uma reflectância em tom de verde, né? A gente pode destacar aí, né, o comprimento de onda que vai estar mais característico para a vegetação, que, por exemplo, aqui o infravermelho próximo. Então, a gente consegue ver regiões que têm uma vegetação mais densa ou menos densa. Então, para caracterizar, já que a, a vegetação tende a absorver mais nesse comprimento de onda. Quando a gente bota peso nesse tipo de banda, nesse tipo de espectro, a gente consegue ter um maior, é, uma maior caracterização do que está observando aí na superfície. A questão da fotogrametria, né, um baixo custo de análise, câmera de pequeno formato, enfim. Passar essa parte aqui. Vamos falar um pouco dos sensores, né, de forma rápida aqui. A gente tem um Landsat, como eu falei para vocês, né, o satélite norte-americano. Ainda temos dados aqui do Landsat 5. Algumas coisas do Landsat 7, Landsat 8 ainda é o mais atual do Landsat lançado. Aqui a gente consegue, por conta desse monitoramento temporal muito extenso, a gente consegue, né, ver o comportamento, por exemplo, aqui desse vulcão. A gente consegue em 1974, né, depois que ele teve uma erupção, 1980, e agora em 2011 como é que está. Né? A gente consegue ver como é que a vegetação se comportou, né, se houve uma recuperação, se não houve recuperação, enfim.
A gente consegue aí ter diferentes informações ao longo temporal e temporal muito extenso. Ele tem uma resolução espacial de 30 metros, então um pixel, uma informação de um pixel, ele está representando ali 30 por 30, 900 metros quadrados. A pancromática de 15 metros, então ele tem uma resolução melhor pancromática. A espectral, ele tem de 7 a 11 bandas, então ele consegue dividir, classificar na onda do espectro em 11 parcelas, sendo essas duas delas de banda termal, né, na característica termal, e o satélite demora 16 dias para passar no mesmo lugar. E só que o Landsat ele vem desde 1972, né, ele foi lançado em 1972, o Landsat 1, e aí teve o Landsat 2, o Landsat 3, o Landsat 4, e aí tem o seu histórico. Quem tiver curiosidade posteriormente, pode aí se passar um pouco mais lentamente, vai estar a aula gravada, vocês podem aí estar lendo e detalhando, tendo informações de forma temporal. Aqui é uma caracterização, a gente consegue caracterizar áreas agrícolas, né, na região árida, um pivô, ou a superfície de forma geral, né? Aqui também uma outra imagem no site 8 bem interessante. O Cibers, né, um satélite híbrido, né, uma parceria Brasil-China. É, a gente tem o Cibers 1.2 e agora está para lançar o 3.4, acho que já ter lançado. A resolução espacial dele é de 20 metros, então ele tem uma resolução espacial melhor do que a norte-americana, um satélite criado para monitoramento dos nossos biomas, né, para defesa e segurança ambiental e também, basicamente isso, ele também para estudos diversos. A resolução espectral, ele só tem 5 bandas de classificação, só que ele demora 26 dias para passar de novo, né, no mesmo ponto. Então, para monitoramento de superfície, o que acontece muito, né, na nossa área de atuação, meninas, é a utilização de diferentes satélites para a gente estar vendo o comportamento, né, por exemplo, de avanço de desmatamento, de regeneração de área. A gente não usa só um satélite só, porque o Landsat, por exemplo, demora 16 dias, enquanto o Sentinel, enquanto o Cibers, ele demora 26 dias. Então, a gente, utilizando vários satélites, uma coletânea de satélites, a gente consegue ter um monitoramento melhor da superfície. Aqui está o satélite, aqui está o projeto, que inclusive estava muito atrasado, que eles tinham projetado, mas enfim. Aqui é uma imagem do produto. Só que a gente também são dois satélites gratuitos. A gente tem satélites pagos, né, como o Kickbird, que ele tem uma resolução espacial de 2,8 metros a 0,7 metros, ou 70 centímetros. Resolução espectral, ele tem 4 bandas, né, de classificação. E a resolução temporal, ele demora de 1 a 3 dias. Então, para monitoramento, ele é excelente. Só que o custo dessa imagem ele é um pouco oneroso. Obviamente, nem todos os dias a gente vai ter uma imagem com céu limpo, né? Se tiver nuvem, a gente não consegue ter informação da superfície. Aqui está o satélite, a nível de curiosidade, e olha a qualidade da imagem para estudo, para mapeamento. Só que por ele ter só apenas 4 bandas, muitas vezes a gente não consegue, né, fazer algum estudo detalhado para alguma determinada espécie e tudo mais, porque ele tem o RGB e mais uma outra banda. Então, assim, se você tivesse um detalhamento maior do infravermelho, por exemplo, a gente poderia ter uma caracterização de superfície muito melhor quanto a biomas, espécies dependentes de biomas e tudo mais. A gente tem um Iconos também, né, um satélite pago, resolução espectral de 4 metros, multiespectral de 4 metros, pancromática de 1 metro, 4 bandas, resolução temporal demora de 2 a 3 dias, então a resolução de tempo maior, mas você consegue até ver a sombra, né? Então, assim, praticamente uma fotografia aérea, só que a gente está num satélite em órbita muito, muito distante, né, para agricultura, para monitoramento ambiental, muito interessante ele. Sistema Laser Scan, né, são sistemas sensor ativo, ele emite a informação e capta. Esses satélites normalmente são sensores passivos, eles só captam a informação que é refletida pela superfície. O laser scan não, ele é um sensor ativo. E alguns satélites ele tem sim sensores ativos, né, que podem ser trabalhados e utilizados aí posteriormente para caracterizar a superfície. O laser scan aqui em específico a gente pode mostrar, ele foi muito utilizado para a questão de caracterização de relevo, né, do nosso território. A gente hoje em dia a gente está utilizando muito drones e VANTs ou
sistemas, sensores acoplados em aeronaves para levantamento, né, de formação da superfície. A gente tem modelos digitais, né, do terreno, a gente tem o MDS, MDT, que facilita aí, muito utilizado na topografia ou estudo de relevo, né, enfim, para ser utilizado em questão diversas aí. Aqui um exemplo claro, né, de uso de sensoramento remoto para ver a evolução, né, do comportamento de vulcânico. Então a gente consegue aí de fato, né, utilizando sensoramento remoto, fazer uma análise espacial, espectral e temporais, né, das regiões. Então o satélite vai fazendo varredura e consequentemente a gente pode utilizar isso aí, né, dentro de SIGs e com a questão de estrutura de imagem, né, a questão do pixel na resolução radiométrica, a gente consegue caracterizar superfícies diversas e acompanhamento, seja monitoramento climático ou simplesmente ambiental diversificado. As implicações a gente já viu, então a gente pode utilizar as imagens de diferentes composições, né? Assim destacando aquilo que a gente de fato queira mesmo enfatizar. Aqui mais um exemplo, né, de uso de bandas de diferentes comprimentos, né, e bandas de diferentes espectros para poder caracterizar a superfície de forma que fique melhor ou mais acentuada. A gente pode utilizar também várias imagens, né, do mesmo produto para caracterizar a superfície, né, que a gente tem a imagem do Landsat e a imagem do MODES, que tem uma resolução espacial muito maior. O índice de vegetação, que são índices que basicamente criados para determinar o comportamento, a saúde vegetativa ou vigor vegetativo da superfície, entre outros, na questão de presença de água, de solo, caracterizar o que comportamento. Então ele pega esses espectros e trabalha para determinar o comportamento dentro dessa superfície específica. Se há presença de umidade, se não há, é, como adquirir imagens de satélites, a gente vai ver posteriormente. Tem a questão do INPE, né, nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, seria a NASA brasileira, popularmente conhecido, onde a gente tem um catálogo de imagens, diversas imagens, que a gente fazendo um simples cadastro, podemos acessar e, e ter facilmente aí produtos, imagens e trabalhar as mesmas. Aí o relevo a gente tem também dentro da Embrapa. Lembrando em consideração, algumas imagens, a maioria delas, a gente precisa fazer um determinado processamento para ajuste, né, de georreferenciamento, né, no espaço, para ela estar de fato na onde ela deve estar, evitando qualquer tipo de erro. É, A NASA também disponibiliza muitos produtos gratuitos. O Earth Explorer é uma plataforma em que você consegue baixar não só o Landsat 8, como diversos outros produtos, SRTM, até mesmo o Sentinel da União Europeia, você consegue baixar. E é isso, meninas. A gente aqui encerra.